Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Para uns a idade é um posto, para outros é um estado de espírito. No meu entender, é um acumular supremo de sabedoria, experiência e até mesmo paz. Coisa que, infelizmente, não abunda nas águas por onde este novo mundo navega. É por isso e por vários outros aspectos que mais à frente iremos ter a oportunidade de constatar, um privilégio termos hoje connosco na entrevista à Sexta, o homem, o médico, o cristão, Mário Moura, que está a apenas 2 dias de comemorar a bonita idade de 96 anos. Boa tarde, Soutor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E começo por lhe perguntar se hoje é um homem mais apaixonado ou desiludido com Setúbal, até porque, segundo julgo saber, costuma dizer que é um setubalense de Coimbra. Pois, evidentemente que eu não sou setubalense de nascimento, não é? Eu nasci em Coimbra. Eu sou de uma família relativamente modesta, meu pai é empregado dos Correios e vivia em Coimbra. Toda a gente e todas as famílias têm a ambição de ter alguém doutor, mas na minha época só ia para a universidade gente da classe média alta e alta, não é? Portanto, nunca me passou pela cabeça que realmente iria formar-me. Mas, felizmente, no liceu, acabei o meu 7º ano com vários 20 e o Salazar, apesar de tudo, ainda tinha bolsas de estudo. E, portanto, foi-me concedida uma bolsa e fiz o curso de medicina todo com uma bolsa de estudo. Terminei o curso e fiquei desempregado. Coimbra era um centro médico. O Porto, nessa altura, não contava. Era Lisboa e era Coimbra, os centros médicos mais conceituados, e era evidente que um simplório como eu não podia abrir consultório, porque havia todo aquele professorado que concentrava em si a clínica. De maneira que fiquei desempregado, não é? Felizmente, eu formei-me em finais de outubro e poucos dias depois, no jornal, no Diário de Notícias, salvo erro, vinha uma noticiazinha, um retângulozinho pequenino, a pedir 2 médicos para um serviço de urgência no Hospital do Espírito Santo de Setúbal. Bom, eu não sabia bem onde era Setúbal, mas fui ver ao mapa e verifiquei que era próximo de Lisboa. Curiosamente, eu formei-me no mesmo dia com um primo meu da minha idade, Rui Moura, e com a irmã dele, Maria Amélia Moura. Até veio no jornal que de uma classe média tinha formado 3 médicos no mesmo dia. Foi notícia. Bom, e olhámos um para o outro, olhámos para o anúncio, a gente não tem que hesitar, vamos aceitar isto, e dali estamos a meia dúzia de quilómetros de Lisboa, damos o salto para Lisboa. Bom, e viemos realmente para Setúbal. Mas depois houve algo que o acabou por prender definitivamente cá. Ora bom, o que é que acontece? Na realidade, em determinada altura, cruzei-me na sala de observações do velho hospital com uma rapariga de 19 anos, linda como os amores, e encantei-me com ela. Ela tinha os seus problemas, tinha estado para casar e não casou, e fez uma tentativa de suicídio, tomou uns comprimidos e por isso foi parar ao hospital. Como eu comecei muito cedo a considerar que a medicina, aquilo que se ensinava na faculdade não era suficiente. Na minha faculdade de medicina de Coimbra, 1 ano só estudava-se o esqueleto, os ossos. No 2º ano estudava-se a fisiologia. E eu logo comecei a pensar que faltava ali qualquer coisa que era a parte psíquica, influenciado
por um livro de um homem que foi prémio Nobel, Alexis Carrel, que tinha uma visão integral do ser humano, da parte física, da parte psíquica, do seu relacionamento até com o meio ambiente. Foi prémio Nobel e depois foi como é que eu ia dizer, caçado pelo Instituto Rockefeller, que nessa altura levava todos os cérebros para a América. Bom, mas a leitura daquele livro impressionou-me muito e na realidade eu comecei imediatamente a perceber que só a anatomia e a fisiologia não chegavam. E inscrevi-me na Faculdade de Letras, porque não havia Faculdade de Psicologia, em 2 ou 3 cadeiras que frequentei sem sequer ir a exame, só com a ideia realmente de absorver mais alguma coisa que eu considerava como essencial. Quer dizer que inicio a minha carreira de médico aqui em Setúbal, já com um conceito de medicina muito diferente da maioria dos colegas. O que foi fundamental para depois conhecer e dar assistência àquela que seria a sua futura esposa. Eu tinha dito aos enfermeiros que quando aparecesse alguém, estivesse ele de serviço ou não, eu vim com o meu primo Rui e estávamos de serviço 24 horas, dia sim, dia não. Era uma coisa pesada. Mas eu tinha dito que quando aparecesse algum caso que fosse de caráter, digamos, psicológico, que me chamassem sempre, estivesse ou não estivesse de serviço. E realmente o enfermeiro foi-me chamar para ir ver uma menina que parecia que não tinha nada de grave, uns vómitos e umas diarreias, e quando eu cheguei e olhei para ela que estava na cama, naquele velho hospital, em que a sala de observações era num dos arcos da claustrada do velho convento, com tábuas pintadas de azul, e olhei e vi uma rapariga linda como os amores. Bom, sentei-me muito, como é dizer, medicamente. Eu tinha já comigo um lema de que a relação do médico com o paciente tinha que ser olhos nos olhos e pele com pele. Portanto, sentei-me, debrucei-me sobre ela e peguei-lhe na mão para contar o pulso. Era a pele com pele e os olhos nos olhos. Ela começou a dizer dos sintomas que tinha, mas a breve trecho verificou. Eu próprio desviei, tinha facilidade nisso, desviei o diálogo para assuntos mais profundos. E a partir de certa altura ela começou-me contando, portanto, toda a tragédia que tinha vivendo e a razão por que estava ali. Ao fim de algum tempo, 2 horas ou coisa parecida, tive que lhe dar alta, ela foi para casa, fui vê-la à casa uma vez ou duas, talvez até já um bocado forçado, e depois continuámos trocando contatos telefónicos. Ela saiu de Setúbal. Nessa altura uma mulher uma rapariga naquelas circunstâncias era mal vista, e portanto a família agarrou nela e tiraram-na de Setúbal e esteve 2 ou 3 meses em Lisboa e depois em Santarém ou coisa parecida, em casas de pessoas de família. Mas o nosso contato continuou diário, ou por telefone ou por carta para lá, carta para cá, e foi-se desenvolvendo em mim que eu chamo uma paixão de loucura. Que culminou com um casamento. Que terminou, evidentemente, com um casamento. E consegui desenvolver na minha paciente, na altura, também o gosto outra vez pela vida. Porque numa carta, por exemplo, que ela me mandou, começou por me tratar por Sr. Doutor, depois outras cartas já era Sr. Doutor Mário, depois já era só Mário. Depois deixou de ser paciente para passar a depois passou a ser um namoro, evidente, legal, não é? Ela morava
num resto de chão, entretanto veio para Setúbal, era professora, tirou o seu curso de professora em Évora e, portanto, regressou e começou a exercer no Montijo. E eu muitas vezes, já nessa altura, portanto, a nossa relação estava muito mais solidificada, muitas vezes eu ia esperar lá à estação, ou fui até ao Montijo para acompanhar, já tinha o meu primeiro carro nessa altura, e vinhamos para Setúbal. Em determinada altura, acabei por pedi-la em casamento e casámos, pronto. Eu era ateu, ateu ferrenho. Para mim era a natureza, eram as leis da natureza que regiam tudo. E a família queria que ela casasse pela igreja. Bom, tive que pedir uma autorização para a igreja permitisse que um católico ou uma católica case com outro tipo de religião ou até com um ateu, só assumindo a responsabilidade de que não influenciava a educação dos filhos. Bom, e fomos a Fátima para casarmos. Bom, e começou uma vida numa amorosidade intensa. E com a própria conversão do doutor ao cristianismo, ou ainda não? Nessa altura ainda não. Eu sempre tive a mania de fazer diários e de escrever. E é evidente que, tendo vindo para Setúbal, também comecei fazendo o meu diário. E a partir de certa altura, o diário incide fundamentalmente nesta relação. Foi isso que me levou até, recentemente, a publicar um livro. Confissões. Que se chama Confissões. Mas antes de irmos propriamente ao livro, se me permite, depois, só para concluirmos, casa-se e tem filhos. E por cá ficou em Setúbal. Quantos filhos acabou por ter? Pois, casei-me, cometi a primeira asneira, que foi pedir à minha mulher que deixasse de trabalhar. Se fosse... Era outra época. Portanto, porque já pensava que uma relação e um amor de tanta intensidade se devia consubstanciar em filhos. Quer dizer, um filho é a garantia da nossa eternidade e da nossa continuidade. E, na realidade, tive 5 filhos, 4 filhas e um filho. 4 filhas e um filho. E, neste momento, tenho mais 12 netos e já tenho, que já casaram quase todos, não todos, mas quase todos, e já tenho, salvo erro, 8 bisnetos. Bom, já temos quase 2 equipas. Portanto, tenho uma família, neste momento, com mais de 30 elementos. E sempre cultivei a junção da família, porque, entretanto, na realidade, eu acabei por me converter. É muito complicado estar a explicar como é que isso acontece, como é que isso aconteceu. Eu sempre fiz perguntas, a partir dos meus 16, 17 anos, perguntava porque é que estou cá, como é que isto nasceu, como é o mundo, etc. Estas perguntas existenciais. E estudei em Coimbra com um colega desde o primeiro ano do liceu até o último ano da universidade, que era católico. Portanto, tive uma catequese de uma porção de anos, de discussão permanente, mas mesmo com ele e com essa catequese tão avultada, fui a retiros organizados pelos cristãos lá, o CADC, que era uma zona, um organismo que havia em Coimbra de cristãos assim, um bocadinho mais abertos, e a pouco e pouco foram acontecendo coisas que me chamavam a atenção, e que todas elas eram atos que tinham
por impulso o afeto e o amor pelo outro. Por exemplo, quando fui fazer um exame que era um exame daqueles que, se a gente chumbasse, perdia o ano todo. Parámos diante da Sé e o meu colega subiu à igreja. Quando ele desceu, eu perguntei-lhe: foste meter a cunha? E ele disse-me assim: não, Deus está sempre comigo, eu fui pedir por ti. E são acontecimentos como este. Depois venho para Setúbal, e um dia aparece uma rapariga com um bebê à consulta. Passado tempos aparece a mesma rapariga com outro bebê à consulta. Já achei estranho que uma moça tão nova tivesse 2 filhos. Em determinada altura, ela vem mais uma vez com um terceiro bebê diferente. Isso chamou-me a atenção. Tratei de investigar quem era. E era uma rapariga da Quinta do Anjo, de uma família muito católica, que tinha sido escriturária até do sanatório do Otão e que tinha largado tudo para tomar conta de crianças abandonadas. Bom, todos estes pontos eram sinais de amor ao próximo, né, que me iam deixando marcado. Né? Também me aparecia de vez em quando na consulta um sacerdote do bairro de São Sebastião. Nessa altura os padres usavam batina, e eu sempre que encontrava alguém com quem pudesse conversar sobre motivos religiosos, eu tinha uma ânsia de querer perceber todos estes fenómenos, né, da criação, e nessa altura já tinha uma catequese longa do cristianismo com esse meu colega, e assim que apanhava o padre, a conversa era sempre sobre o ponto de vista religioso. E um dia estou a conversar com ele e noto que ele não tinha calças. Ele disse, eu estava a olhar, e ele, com muita naturalidade, disse: passei ali por um pobre e dei as calças. Estes pontos, né, são seguidos por ali fora e vão deixando a sua marca. Bom, um dia, eu, evidentemente, quando já tinha casado e muito cedo comecei a ter filhos, tinha que ganhar dinheiro. Os médicos ganhavam muito pouco na altura, de maneira que eu, aí até aos 50 anos de idade, trabalhava 12 horas por dia. Quer dizer que não parava em casa, saía com os filhos a dormir, entrava com os filhos a dormir. Né? Só nos juntávamos sempre para férias. Eu tinha que ter férias. E levava a família toda. A princípio de tendazinha baixinha, para entrar de gatinhas, depois de tenda maior e depois de um atrelado, quando a condição financeira já permitia que eu tivesse comprado um atrelado. Curiosamente, saiu há dias um livro sobre a resistência ao fascismo em Setúbal dos católicos, e nesse livro sou citado muitas vezes como quase o chefe da oposição. Vamos pegar nessa parte. Foi um resistente à ditadura e foi vigiado de muito perto, foi seguido de muito perto pela PIDE, mas só o soube recentemente, justamente através desse livro recentemente lançado, não é? Sim. Conte-nos mais. O que é que ficou a saber? Não, a mim nunca me chatearam, não é? Nunca. Mas eu não sabia que tinha uma sombra, porque afinal de contas eu tenho na minha mão 16 ou 18 cartas da PIDE de Setúbal para Lisboa, respondendo a perguntas do Serviço Central da PIDE. Bom, entretanto eu converti-me e tomei conta do jornal da Igreja, o Notícias de Setúbal, e todos os dias tínhamos que ir ao censor, que era um capitão reformado, o capitão Almeida. Eu não posso garantir, não sabia que ia haver o 25 de Abril, de maneira que o que era cortado não guardei. Por exemplo, o Expresso publicou há pouco tempo
o Expresso nasceu um ano antes do 25 de Abril e já por pessoas um pouco contestatárias, e guardaram tudo isso e publicaram tudo aquilo que a censura cortou. Também estão a ser publicados livros que foram censurados. Portanto, Apito tinha sobre si relatórios, é isso? Muitos relatórios. Não a daqui só, mas já de Coimbra, porque eu fui diretor da Associação Académica durante 2 anos. E quando quis aqui em Setúbal tirar o primeiro passaporte, nunca mais aparecia o passaporte. Havia aqui em Setúbal um conjunto que se chamava o Círculo Cultural, e havia o Clube de Campismo e o Clube de Cinema. Eram 3 organismos onde a juventude se reunia para poder falar à vontade, especialmente o Círculo Cultural, não é? E em determinada altura era secretário do Governo Civil um rapaz novo que também participava nas reuniões do Círculo Cultural. Portanto, ao fim de 3 meses o passaporte não vinha e eu fui ter com ele. Vê lá se resolves isto. Pelos vistos não me quer dar um passaporte. Ele lá se mexeu e passado pouco tempo veio o passaporte. Passado algum tempo, a medicina nessa altura começou a organizar-se nos serviços médico-sociais das caixas de previdência, e lugar que eu ocupei imediatamente. Eu era médico da Casa dos Pescadores, era médico da assistência aos tuberculosos, era médico de uma associação privada, era médico do hospital, por isso trabalhava 12 horas, 12 horas por dia, isto até aos 50 e tal anos, quase até aos 60 anos. Mas agora teve a oportunidade de ler esses relatórios que Apito tinha sobre si, o que é que lá dizia? Descrevia todos os atos. Todos os seus passos? Todos os meus passos, com coisas às vezes até caricatas. Uma delas diz assim, vai para férias com um arrelote. Comentário de quem escreve a notícia. Sabe-se lá para quê? Eram coisas ridículas. Mas era uma sombra que andava atrás de mim que eu não sabia, não é? Além disso, eu era amigo do Zeca Afonso, o irmão mais velho do Zeca, era um dos meus maiores amigos em Coimbra, ainda com o Zeca jovem, mais novo, ainda participei numa ou 2 serenatas com ele. Depois ele vai para Moçambique, acho que o pai era juiz em Lourenço Marques, e quando volta é que vem com aquele espírito mais revolucionário. E quando eu o conheço aqui em Setúbal, já ele tinha sido expulso do liceu, portanto já era professor, não é? Tinha o seu curso e já tinha sido expulso. E eu andava muitas vezes com ele, não é? Portanto, isso também era suspeito, a minha ligação com o Zeca Afonso. Hoje, à distância, porque é que acha que nunca foi detido? Porque, no fundo, eu nunca tomei atitude nenhuma, não é? Eu nunca tomei atitude nenhuma que como é que eu ia dizer? Eu apenas era pela palavra escrita e peneirada pelo censor, não é? Ainda por cima, simplesmente a doutrina, eu já me tinha convertido, portanto, e a doutrina cristã, nesse tempo, quando vem o primeiro bispo, Dom Manuel Martins, o primeiro bispo foi Dom Manuel Martins, já tinha um comportamento diferente da generalidade dos bispos e dos cardeais, não é? Era um homem que andava na rua, que andava de bicicleta, um homem que colaborou nas greves, esteve dentro de fábricas quando o pessoal se metia lá dentro, portanto, tinha um cristianismo inserido na realidade, não é? E era aquele que eu tinha absorvido, não é? Eu tinha estudado muito a fundo tudo isso e portanto, o que escrevia
e que o censor deixava passar, apesar de tudo, tinha essa tonalidade de participação na vida social, não é? De combater a pobreza, de combater esta orientação que se foi impondo de que a pessoa tem que ter cada vez mais coisas, em vez de ser melhor. Esta diferença entre o ter e o ser é fundamental na regulação da vida individualmente e das entidades, não é? A gente verifica que os países ricos, não é? A América, por exemplo, praticamente tem não sei quantos milionários, não é? Um milionário paga milhões para ter andado 6 minutos a sentir a imponderação dentro de um satélite à volta da Terra. Esta concentração dos bens, não é? É uma coisa que já no meu sentir de cristão estava errado. E tivemos a sorte de o Sr. D. Manuel Martins pensar da mesma maneira. Os outros bispos que vieram a seguir já não pensavam da mesma maneira. Ainda bem que abriu o espectro, o leque, ou o ângulo da nossa conversa a uma outra dimensão, até porque uma das questões que tenho para lhe fazer é justamente sobre aquilo que observamos hoje, saber como é que Mário Moura vê hoje a democracia, a atividade política e aquilo que se vive no mundo em geral, não só em termos locais, nacionais, mas também no mundo, que parece estar louco. Bom, não parece, está. Não parece estar louco, está. As pessoas começam a despertar. Por acaso está reunida a COP28, não é? Com este paradoxo de que o presidente dessa reunião para tratar dos efeitos estufa e do aquecimento global e dessas coisas todas, é um dos diretores das maiores petrolíferas lá daquela zona dos árabes, não é? Não tem pés nem cabeça, não é? Já se sabe que uns dias antes de abrir essa reunião para tratar dos efeitos nefastos dos combustíveis chamados fósseis, ele fez contratos 12 ou 15 dias antes, fechou uma porção de contratos de venda de petróleo. Bom, essas como coisas... é que vê hoje a democracia, a atividade política? Olha, muito desiludido. Eu às vezes... Eu participei na política apenas... Ou melhor, vamos lá ver. A minha participação política era pelo conceito que tinha de ser cristão. Pronto. Simplesmente naquela altura ninguém dentro da hierarquia tinha uma frase como a do nosso Papa atual: a política é a melhor forma da caridade. Isto, se fosse dito há umas décadas atrás, considerava-se uma loucura, não é? Fugiam da política, e praticamente a Igreja enquistou-se, todas as normas e as regras que havia e as solenidades que há e tudo isso são do chamado Concílio de Trento, que foi em 1500 e qualquer coisa. Vejam lá. Depois houve o Concílio Vaticano II, que durou 3 anos, que estudou profundamente tudo aquilo que devia ser a Igreja. Mas, por exemplo, aqui, a censura não deixava escrever sobre os documentos do Concílio. Bom, e a única coisa que na prática se verificou depois do Concílio Vaticano II foi que os padres passaram a falar no vernáculo, a falar em português e não em latim, que ninguém percebia, e virados para
para a teia, virados para a assistência, em vez de estarem de costas como era antes, não é? Foi a única transformação que aqui se processou. E é contra isso também que o atual Papa quer transformar, não é? Quer transformar. Ele terminou há cerca de um mês, ou pouco menos, terminou um sínodo, não é? E esse sínodo, em Roma, nele participaram já leigos, homens e mulheres, quando a Igreja tinha uma misoginia, as mulheres eram completamente secundarizadas, não é? Que opinião tem do nosso novo Bispo de Setúbal, Cardeal Dom Américo Aguiar? Bom, eu conheço apenas pelas entrevistas todas que ouvi com muita atenção e com a minha mania e capacidade de tentar perceber pela maneira como as pessoas falam. Ele é que organizou as Jornadas Mundiais da Juventude. Eu acho que é um homem firme, um homem moderno. Aliás, por isso foi nomeado cardeal. Acho que é o cardeal mais novo que existe, não é? Acho 49 anos. Hã? Tem 49 anos. Pois. Eu julgo que o Papa Francisco está tentando criar um conjunto de cardeais que nomeia o novo Papa. Ele tem consciência da sua fragilidade, não é? O nosso Papa atual não tem um pulmão. Já quando veio da Argentina, e é o primeiro Papa da América do Sul, que é curioso, onde vingou muito cedo a chamada Teologia da Libertação, que foi condenada durante o tempo do Papa João Paulo II pelo defensor da fé, que era Ratzinger, que depois foi o Papa seguinte, curiosamente. E foi condenada a Teologia da Libertação. E a Teologia da Libertação era já um conceito em que a Igreja se deve preocupar fundamentalmente. Libertação de quê? Libertação precisamente de tudo aquilo que diminui o trabalho e põe o capital em primeiro lugar, libertação das prepotências das pessoas que têm posição social, essa libertação de muitas coisas. Mas tudo isso foi proibido no tempo do Papa João Paulo II, o Papa que mais viajou, que teve o papado mais longo e que enchia multidões nos campos de futebol, de jovens, e quando se reuniu aqui esta jornada da juventude, eu para comigo pensei a mesma coisa. Esta juventude, depois disto tudo acabado, poderemos contar com ela para uma renovação verdadeira da maneira de se viver. Acha que sim ou não? O que é que lhe diz? O que é que lhe vai na alma? Acho que é difícil, porque a juventude não ocupa o poder ainda, não é? Ora, se na realidade alguns católicos digamos, afinarem a sua conduta e a sua palavra, mas especialmente a sua conduta, não é? Desculpe lá fazer um pouco de catequese, aquilo que Jesus Cristo cá veio fazer, ele não pregou praticamente nada, ele veio viver e tratar dos pobres e tratar dos caídos na valeta, etc. Não é? E a igreja local matou-o, não é? Porque aquilo contrastava com a predominância do ser, do poder, do ter, não é? Bom, agora eu tenho a consciência ou a percepção de que este Papa quer transformar isso tudo. Portanto, este sínodo que terminou foi preparado com 4 anos de antecedência, com reuniões nas dioceses. Na minha diocese ninguém me chamou, na minha paróquia, com reuniões das paróquias,
para debater os problemas da Igreja, depois dessas paróquias sair uns delegados que fizessem um documento da diocese, as várias dioceses do país, um documento do país, os vários países da Europa fazem um documento da Europa, o mesmo se passou na América, o mesmo se passou no Oriente, etc. Portanto, o que vai àquele sínodo é a opinião daquilo que, no fundo, se chama, até nos textos sagrados, o povo de Deus. Não são os sacerdotes, é o povo de Deus, não é? Mas os sacerdotes têm o poder na mão, não é? Agora é natural que as coisas vão mudar. E precisamente porque temos um bispo que já é cardeal e tudo, que é novo, e como eu ia dizendo há bocado, ouvi com muita atenção muitas e variadas entrevistas dele e fiquei com a convicção de que é um homem profundo, um homem que sabe o que quer, um homem que tem, digamos, pulso e capacidade de ouvir as pessoas. É uma coisa que a gente às vezes se esquece, é que precisamos de ouvir os outros. Vamos deixar um pouco de lado agora a doutrina, a fé que nos salva, como se costuma dizer, e vou-lhe colocar uma questão que tem muito a ver com os dias que correm. Temos assistido a manifestações... Desculpe lá, perguntou-me há bocado a minha opinião sobre a democracia. Eu costumo dizer que a gente não tem uma democracia aqui. Aqui temos uma partidocracia. É o cacique local que tem um certo poder, cria um grupinho, é ele que dá a opinião para o outro delegar acima e este para o outro. Todos ficam com compromissos e com favores por ali abaixo, não é? Portanto, ainda estamos longe de fazer... Eu acho que ainda estamos longe de uma verdadeira democracia, em que toda a gente se pronuncie sobre determinadas coisas. Fica registado. Mas quero-lhe perguntar muito diretamente, é médico, com certeza que já ouviu falar no juramento de Hipócrates. É consentâneo alguém que faz o juramento de Hipócrates recusar-se depois a prestar cuidados e a manifestar-se e a não atender aqueles que mais precisam de tratamento? Bom, ou é um contrassenso? Não, está a pôr o problema de uma maneira, quanto a mim, errada. Havia dois médicos na Grécia, o Hipócrates e o Asclépios, e o Asclépios tinha uma medicina que só cuidava dos sintomas físicos, e o Hipócrates preocupava-se também com a entourage, com a envolvência familiar, etc. São, portanto, as duas correntes, uma corrente organicista, digamos assim, e uma corrente que modernamente se chama psicossomática, não é? Ora bom, o juramento de Hipócrates consagra que realmente o médico tem que não só ter atenção aos sintomas físicos, não é? Mas também tem que ter em consideração a pessoa que tem à sua frente. Ora bom, o que se passa, ninguém se recusa presentemente a fazer as suas obrigações. Aquilo que eu noto, pelo que ouço, porque já não leio nada, não é? Como sabe, estou meio cego. O que eu noto é que se recusam a fazer mais horas extraordinárias. Um médico tem que estar na plenitude das suas faculdades para poder calmamente atender uma pessoa como deve ser. Ora, se uma pessoa tem X horas de trabalho, 35 ou 40 ou 42 ou o que é, e depois tem a obrigação de fazer, não sei agora como é que isso está, 25 ou 30 ou 40 horas extraordinárias durante o ano e querem-nas obrigar a fazer mais não sei quantas, não é? Bom, o problema do Serviço Nacional de Saúde é um problema que
que eu estou um bocado afastado das novidades, não é? Para já não percebo a história da existência de um ministro e depois por cima do ministro um conselho de administração, não sei bem como é que isso funciona, mas não tenho opinião. Agora, o que eu ouço na televisão é que só se fala no dinheiro, só se fala nos honorários, não é? E o médico, particularmente o médico de família, há uma estatística que não é muito antiga, que diz que de 800 pessoas que têm uma queixa, só uma é que precisa de ir ao hospital. Todas as outras, umas é a própria pessoa que as resolve por si, outras tomam os comprimidos que o vizinho ou o amigo lhe disseram, outras são o médico do primeiro contato, dos chamados cuidados primários de saúde. E os cuidados primários de saúde não são só para mandar fazer análises, radiografias, etc. São para ouvir o doente, são para saber como é que são os seus problemas. Porque o meu amigo pode ter uma hemorragia gástrica, o meu amigo pode ter uma gastrite e sofrer do estômago e vem-se queixar que lhe dói o estômago ao médico, e o médico, se lhe der apenas antiácidos ou inibidores do ácido, não o está a tratar, porque o estômago é um dos órgãos que reage mais prontamente aos nossos problemas psíquicos. O estômago e o sistema muscular. Portanto, ter o torcicolos, ter uma pontada e outras coisas do género, né, precisam imediatamente, ou precisariam, e durante algum tempo a medicina orientou-se nesse sentido. Eu fiz parte, durante quando se pensou, isto começa assim, me pergunta, houve uma reunião numa cidade russa chamada Alma-Ata, dos responsáveis dos serviços de saúde mundiais, chegaram à conclusão que, na realidade, antes do hospital, devia haver uma fileira de chamados cuidados primários. Primários de primeiros, não primários de incipientes, de primeiros, que podem e devem ser altamente sabedores, não é? Bom, é uma especialidade. Bom, aparece o Serviço Nacional de Saúde, primeiro foi o inglês, era um êxito, só se falava no Serviço Nacional inglês. Curiosamente, vieram cá 2 ingleses estudar a nossa situação e dar os seus conselhos, até que não havia Ministério da Saúde, o Arnaud, portanto, Ministro dos Assuntos Sociais, não é que cria o Serviço Nacional de Saúde. Bom, e um conjunto de médicos jovens, a seguir ao 25 de Abril, houve um acesso às universidades muito grande. E, portanto, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano pós 25 de Abril, iam saindo médicos em maior quantidade e não sabiam o que é que lhe haviam de fazer. Em determinada altura, alguém teve a genial ideia de criar o Serviço Médico à Periferia e distribuí-los sem apoio de nenhum pelo país inteiro. E esses médicos, apenas as câmaras garantiam, salvo erro, alojamento. Eu, nessa altura aqui, era diretor dos serviços médico-sociais das Caixas de Previdência, que também foi preciso haver uma cunha de uma pessoa do regime para vir a minha nomeação. Foi o marido de uma colega minha, ginecologista, e o marido era cá delegado do Instituto Nacional de Trabalho. Não deixa de ser curioso, consegue uma cunha no regime que o perseguia, olha, e que o seguia para todo lado, e que o tinha debaixo do olho. No livro que saiu há poucos dias, em que se trata da resistência ao fascismo em Setúbal, vem lá precisamente um apontamento da PIDE, daqui, a lamentar porque é que pessoas do regime andavam a proteger traidores como eu
e outros. E estamos a falar no livro de Albérico Afonso, que há pouco não dissemos, mas a César o que é de César, que traz então esses relatos e que esses relatórios da PIDE sobre o Dr. Mário Moura. E por falar em livros, o Sr. autor é autor, tem escrito também vários livros sobre participação cívica, com alguns textos, algumas crónicas. E livros, comecei por escrever livros médicos. Livros médicos. O primeiro também. livro médico que eu escrevi foi para. Veio nos jornais a notícia de que a Bial dava abria um concurso para escritores médicos, não é? E eu, num mês, dentro desta concepção psicossomática, escrevi 20 histórias clínicas, num mês, e mandei para lá. E foi editado. Foi editado por eles, teve uma menção honrosa, não tive o primeiro prémio, mas teve uma menção honrosa. Foi o primeiro livro que escrevia, e tem por título Do Lado de Lá do Sintoma. É o primeiro livro que eu escrevo. E lançou recentemente um livro intitulado Confissões, do qual já aqui falámos, e prepara-se para lançar, ainda neste mês, uma nova obra. Mas podemos ir primeiro às confissões, falar-nos um pouco dessas confissões de vida. É claro que depois desse livro escrevi mais 3 livros científicos. Um deles é a sequência do primeiro, deste Do Lado de Lá do Sintoma, baseado nos livros escritos por aquele nosso neurocirurgião que vive na América, e que o primeiro livro que foi traduzido é O Erro de Descartes, porque Descartes dizia penso, logo existe, e ele diz que não é assim, sinto, por isso penso, logo existe. Quer dizer que tudo quanto é emoções, tudo quanto é a vivência que se reflete sobre o nosso corpo, tudo isso tem influência no nosso pensamento, não é? Isto vem ao encontro precisamente do tal conceito da medicina psicossomática, não é? Portanto, eu escrevi mais 2 livros médicos dentro desse critério. Entretanto, houve um laboratório que criou uma coleção de contos médicos, que durou 10 anos, e em todos os livros eu escrevi um conto. E recentemente, há uns meses atrás, ou há um ano, juntei os contos todos e juntei-os num livro só. Portanto, também publiquei um livro com o conjunto dos contos que estavam distribuídos para os 10 livros. Acrescentei-lhe mais um sobre a tal minha paixão e um outro qualquer sobre a evolução da cidade de Setúbal. Portanto, foi diretor do jornal da Diocese, de Notícias de Setúbal. Acabou também por escrever livros com artigos publicados, depois de publicados nesse periódico, também com artigos publicados no jornal o Setubalense, que é o mais antigo de Portugal continental, até chegarmos às confissões. Pois, as confissões, isto é um risco que eu corri. Eu sempre fiz diários, já acho que já tinha dito. Sempre escrevia as coisas, não é? E portanto, mesmo dentro deste tipo de vida brutal que eu tinha, lá num recanto da minha casa, até às 2, 3 da manhã, lia ou escrevia e sempre fiz o meu diário, não é? Um diário, portanto, que conta tudo o que eu sinto, particularmente descrevo a paixão, como ela foi evoluindo com a minha mulher, e descrevo os momentos em que um casal tem também os seus problemas, não é? No dia da apresentação, e quando resolvi publicar isto, eu resolvi publicar porquê? O que é que eu fiz? Para dar um ar de romance, misturei os capítulos. Quer dizer, em vez de começar no dia 1
no dia não sei quantos de fevereiro em que cheguei cá, do ano de 1952, faço uma descrição, por exemplo, atual, e depois ligo-a, lembro qualquer coisa e passo. Quer dizer, misturei os capítulos para dar um ar mais legível e menos de diário. Mas não cortei absolutamente nada. No dia em que isto foi apresentado, eu disse, quem ler isto agora vê-me nu. Portanto, é uma história de vida. É uma história de vida com todos os pormenores positivos e negativos. Especialmente, eu não sei se devo dizer isto, mas digo, especialmente por causa do problema da sexualidade. Da sexualidade. No lançamento desse livro que trata das coisas da PIDE, uma pessoa, minha amiga, uma senhora minha amiga, que eu não via há muito tempo, veio, deu-me um abraço e disse, vou começar a ler o teu livro, diz que é pornográfico. Não é nada pornográfico. É porque eu tinha um conceito da sexualidade. Ora, vamos lá ver se eu explico isto. O meu amigo é que me está a puxar pela língua. O criador disto tudo, não é? Eu parto do princípio de um conceito de um filósofo grego que diz que do nada não sai nada. Portanto, a existência de um criador a gente tem que admitir. Do nada não sai nada. Portanto, há um criador. Agora, houve uma criação, pronto, chamemos-lhe assim. Se é Deus ou não é Deus, cada um que chame como quiser, não é? Bom, e a gente hoje sabe isso tudo. A gente hoje sabe que isto era uma atmosfera gasosa, que houve uma explosão, o chamado Big Bang, não é? Há milhões de anos, não é? E que várias partículas foram solidificando e se criaram as galáxias, não é? Aqui ficou o Sol com os nossos planetas, ali outra estrela qualquer com os seus planetas a perder de vista, não é? Bom, tudo isso hoje é ciência, não é? Tudo isso hoje é ciência. Agora, é evidente que nos tempos antanhos, há muitos séculos atrás, as pessoas pensavam também nestas coisas e explicavam-nas com aquilo que sabiam, não é? A história do Adão e Eva, não é? É uma historieta, não é? Foi muito recentemente que a Igreja aceitou o processo evolucionista, não é? De que, na realidade, os primeiros seres vivos nasceram numa poça de água, não é? Foram micróbios, os primeiros seres vivos foram micróbios, e depois foram crescendo, não é? Por aí fora, e depois apareceram peixes, e depois os peixes com as barbateiras iam para seco, e depois apareceram os répteis, e por aí fora. Tudo isso, o processo evolucionista, está estudado. Doutor, para abreviar, porque caminhamos a passos largos para o final desta nossa conversa. Muito bem. E para resumir, relativamente às confissões. Em relação às confissões, portanto, eu resolvi publicá-lo pelo seguinte. Primeiro, porque é uma história de vida. É uma história de uma conversão que pode ajudar alguém. Terceiro, é uma história de uma relação amorosa absolutamente fora de série. E eu pensava cá para comigo, se houve o Tristão e a Isolda, se houve o Romeu e a Julieta, porque é que não há de haver o Mário e a Ana Maria? Muito bem. E resolvi publicar isto, correndo o risco de que as pessoas achem que eu tenho aqui determinadas afirmações e conceitos. Mas como tenho a idade que tenho e não estou cá há muito mais tempo, deste lado do caminho, porque eu acredito que a vida é eterna, não é? E portanto isto é uma concepção de um santo. A gente tem a margem da vida,
Tem o caminho da vida, tem a margem terrestre e depois passa para a outra margem, né? Passa para a outra margem, para a margem da felicidade plena. Pronto. Mesmo para terminar, pode-nos levantar a ponta do véu sobre o próximo livro, que se intitula, penso eu, que A Revolução da Ternura? Pois, quando a Diocese fez 20 anos, publiquei uma coletânea de textos da Diocese de Setúbal, publiquei uma coletânea quando ela fez 20 anos. Pensei aos 40 anos publicar os artigos, que eu continuei sempre a escrever. Só que minha mulher esteve doente durante 4 anos, terrivelmente doente, com várias doenças pegadas umas nas outras, fraturas, próteses, etc., para aí fora, cancro do intestino, uma série de doenças. E eu parei com aquilo, não é? Não publiquei, portanto, aos 40 anos. E pensei, vou publicar aos 50, mas para os 50 é para o ano. E para o ano já cá não estou. Então é já. E pronto, juntei uma quantidade enorme de textos, todos eles publicados. 90% ou mais são publicados no Setubalense. No jornal Setubalense também. Todos, praticamente quase todos, não é? Talvez alguns dos mais antigos ainda. Eu também publiquei no Sei Mais, havia um outro jornal aí, porque os que eu publiquei no tempo em que tinha o meu jornal, esses estão publicados no jornal, eu não ia publicá-los outra vez, não é? De maneira que são quase todos do Setubalense. E está no prelo e há de sair 10 ou 15 dias antes do Natal. E será com certeza uma bela sugestão de presente de Natal para quem goste de literatura. Tem um capítulo só sobre acontecimentos do mundo vistos pelos olhos de um cristão, um primeiro e longo capítulo. Tem outro que é a palavra de Francisco, segundo capítulo, são artigos em volta de afirmações do Papa Francisco, e depois são artigos dos tempos litúrgicos, não é? O Advento, o Natal, a Quaresma, a Páscoa, etc., não é? Portanto, que faz com que eu reúna os artigos de harmonia com o tema que é versado. E este é mais ou menos o índice desordenado desse livro. Juntei-lhe no fim o documento da nossa Diocese para o Sínodo lá de Roma, para as pessoas lerem. E um comentário meu a esse documento. Agora, falou-me no nosso novo bispo, e eu tenho a certeza que ele vai começar a impulso. Ele anda a conhecer tudo, não é? Até já esteve no Setubalense, foi ao Vitória, sócio de Vitória, portanto, anda a conhecer anda a contactar com a sua diocese, não é? Bom, e acho muito bem, não é? O artigo que sai hoje no Setubalense, eu dou assim uma unhadazita, não é? Mas confiante a perguntar-me, então e cá, quando é que a gente começa outra vez a discutir estas coisas, não é? Porque o Papa, durante 4 anos, isto fez-se o sínodo acabou e tem um documento. Esse documento, eu já o tenho, toda a gente o tem na mão, se for buscá-lo à net. E esse documento agora é para voltar às bases, para voltar a ser visto nas paróquias, nas dioceses, etc., para aqui fora, até ao fim do ano que vem, onde vai haver o sino, de onde sairão as modificações finais, não é? E isto chama-se a Revolução da Ternura, precisamente porque essa é uma expressão que usa o nosso Papa, não é? É que o mundo tem que ser todo ele orientado pelo afeto, pelo amor, pelas relações, pelas entreajudas
E o que é que a gente está a ver? Andamos-nos todos a matar uns aos outros, andamos-nos todos a explorar uns aos outros, andamos-nos todos a vigarizar uns aos outros, não é? Fica uma certa esperança quando a gente vê a juventude, 1,5 milhão, não é? Das jornadas mundiais. Mas esses não têm o poder na mão, não é? E é com afeto e com esperança e fé num mundo melhor que chegamos ao fim, nesta entrevista à sexta com o Dr. Mário Moura, que está prestes então a lançar nos próximos dias mais um livro intitulado A Revolução da Ternura. Dr. Mário Moura, a quem agradecemos imenso ter estado connosco, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade que esperemos que seja dentro em breve, para nos falar então, quando sair publicada a Revolução da Ternura, um pouco mais sobre esta obra. A entrevista à sexta chega assim ao fim, voltaremos na próxima semana com um novo convidado. Até lá, tenham um ótimo fim de semana. Obrigado. Muito obrigado. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.